Agora nós vamos falar sobre Mário de Andrade, a descoberta do Brasil brasileiro. Nós vamos falar um pouco das suas obras, certo? É um dos líderes da primeira geração modernista, com certeza é Mário de Andrade, né? E ele tinha muito amor por São Paulo. Ele faz uma declaração num poema que chama Inspiração. Segue o poema. Inspiração, São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitos de original, arlequinal, trajes de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, aires, bofetadas líricas de Trianon, algodoal, São Paulo, comoção da minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Claramente este poema aqui é uma declaração de amor, né? De tudo que tem. Ele gosta até das cinzas que São Paulo tem. Lógico que ele está fazendo uma crítica ao excesso de fábricas, né? Mário de Andrade, ele viajou pelo Brasil coletando exemplos, né, de manifestações folclóricas e musicais na tentativa de compreender melhor a essência do país. A língua brasileira, né, que ele dizia, era uma outra de suas obsessões. Ele tinha obsessão para que a língua portuguesa tivesse uma cara mais brasileira, já que nós, brasileiros, falamos ela de forma diferente. Chegou a pensar na criação de uma gramatiquinha da língua portuguesa, que incorporasse os falares regionais e seus neologismos sintáticos. Com uma vida pacata dedicada à música e à literatura, o grande desgosto do poeta era constatar que a geração modernista de que participou foi relativamente omissa no que dizia respeito à criação de uma arte socialmente engajada, pragmática, capaz de contribuir para o aperfeiçoamento do ser humano. Pena que ele morreu antes de saber que lá para frente nós vamos verificar que na terceira geração modernista tem sim um cunho engajado. Os autores modernistas, eles começam a trabalhar com obras engajadas, onde buscam ajudar a sociedade. Poesia, a liberdade formal e as longas meditações. Em prefácio interessantíssimo, o texto que introduz os poemas de Paulicéia Desvairada, Mário de Andrade apresenta a essência de sua poesia, a arte mais lirismo igual a poesia. Nos poemas Paulicéia Desvairada, Losango Caqui, Clã do Jabuti e entre outros, os versos livres exprimem sensações, ideias, momentos de vida, o desafio enfrentado pelo poeta e é de conciliar os sinais recolhidos da vida cotidiana e suas reflexões mais íntimas. Essa tendência para associar imagens a sentimentos deu origem na obra de Mário às importantíssimas meditações, poemas longos que mostram como a experiência imediata, o passeio, o espetáculo das pessoas, a paisagem, se transforma em uma reflexão sobre a vida, a pátria, a própria identidade. Ele tem um poema que chama A Meditação do Tietê. Eu vou ler só um pedacinho e eu sugiro que vocês o leiam, que está no seu livro-texto que eu enviei via PDF. A água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras pela terra, que me afastas do mar? É noite, é tudo noite, debaixo do arco admirável, da ponte das bandeiras, o rio, murmura o branzeiro de águas pesadas e oleosa. É noite, e tudo é noite. Uma ronda de sombras, soturnas sombras, enchem de noite tão vasta o peito do rio, que é como se a noite fosse água, água noturna, noite líquida, afogando de apreensões as altas torres do meu coração exausto. De repente, o óleo das águas recolhe em cheios luzes trêmulas. É um susto, e no momento o rio esplende em luzes inumeráveis, lários palácios e ruas. Ruas? Ruas por onde os dinossauros coxingam. Presta atenção que, se você olhar o poema, ele usa palavras da forma como é falada. Ele usa óleo e não óleo, e ele fala dinossauros ao invés de escrever dinossauro com 2 S's.
Com certeza ele queria, né, que falasse dinossauro. Considerando o testamento poético de Mário de Andrade, a meditação sobre o Tietê foi concluída 13 dias antes de sua morte. Infelizmente, as pessoas boas também morrem. O poema usa as águas do rio Tietê, que corta a cidade de São Paulo, como uma grande tela onde são projetados os principais motivos de sua obra: os amores, os sonhos, as lutas e as imagens iluminadas da cidade e da estranha fauna humana que a povoa. Essas reflexões, ao mesmo tempo que recuperam momentos da vida do poeta, denunciam com amargura a forma corrupta da vida que suja o rio. Não vamos nem dizer, né, que todo mundo sabe que o rio Tietê é um dos rios mais sujos que nós já ouvimos falar, é o mais poluído. Articulada sob a forma de símbolos, a cidade, o rio, a noite, tais reflexões definem a poesia de Mário de Andrade. Agora nós vamos falar sobre o romance de Mário de Andrade que chama Amar, verbo intransitivo, o impiedoso retrato da aristocracia paulistana. Ele usou este livro para criticar a sociedade, a aristocracia, ou seja, quem tinha money, quem tinha dinheiro. Amar, ele coloca o nome de verbo intransitivo, mas se você for olhar na análise sintática, o verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Ele usa como verbo intransitivo porque ele quer mostrar como que o verbo não precisa de complemento. O texto em prosa, escritos por Mário de Andrade, representa um questionamento das estruturas típicas do romance do século XIX. Em obras como Amar, verbo intransitivo, o escritor deixa claro seu desejo de experimentar diferentes organizações para o texto em prosa, ora eliminando a marcação de capítulos, ora criando um narrador que, mesmo em terceira pessoa, atua quase como personagem do livro. Que nós sabemos que o nosso maravilhoso, o meu maravilhoso, lindo, incrível Machado de Assis, ele tinha um narrador que era chamado de narrador intruso. Ele usava essa técnica de que o narrador se comunicava com quem estava lendo. E o Mário de Andrade também tinha esses momentos. O romance apresenta vários quadros da vida de uma família de novos ricos, ou seja, acabaram de ascender, né, para a posição de riqueza, né, de começar a passar da pobreza para a riqueza, que vivia na cidade de São Paulo na década de 20. Felisberto Souza, o patriarca da família, contrata Fraulein Elsa, professora alemã, como tutora dos filhos e governanta da casa. Mas, na verdade, ela é uma professora do amor, eufemismo que se refere à função de iniciar sexualmente os filhos dos burgueses ricos. Ou seja, ela era uma prostituta de luxo, podemos dizer assim. O quadro familiar criado no romance representa uma implacável crítica aos burgueses endinheirados e sem cultura, incapazes de lidar com os verdadeiros sentimentos, desempenhando cada um o papel que a sociedade capitalista estabeleceu. Várias passagens mostram tais características. É o caso do trecho em que a religiosidade da família Souza Costa é apresentada como um cumprimento de um praxe social, nada além disso. Segue o trecho. Quando Carlos nasceu, batizaram-no, pois não. As meninas iam nas missas ao domingo. Se era de manhã de sol, o passeio até fazia bem. Com 9 anos, ou mais ou menos, recebiam a primeira comunhão. Dona Laura mandava-lhe ensinar o catecismo por uma parenta pobre, muito religiosa, coitada. Catequista em Santa Cecília. Dona Laura usava uma cruz de brilhantes que o marido dera para ela no primeiro aniversário de casamento. Era uma família católica. Óbvio, né? Percebe-se aí muito catolicismo, né? Uma cruz de brilhantes. Usava a religião para esconder, para fingir, né? Um falso puritanismo aí, como se fosse uma pessoa de valor, uma pessoa muito melhor. O narrador contrasta habilmente a fé verdadeira da parenta pobre e a religiosidade marcada pela ostentação da riqueza de Dona Laura. O olhar irônico e crítico para a elite paulistana, que já aparecia em vários poemas de Mário de Andrade, explode com força total nas páginas de Amar, verbo intransitivo. Agora nós vamos falar
de um maravilhoso, de um incrível que chama Macunaíma, a redefinição do herói nacional. A primeira coisa que a gente tem que observar é que ele usa o termo herói já com sarcasmo, né? Porque o Macunaíma, quando eu li o livro, uma coisa que eu percebi é que de herói, o Macunaíma não tem nada, ele não tem nada de herói. Ele foi publicado em 1928 e renova a imagem do herói brasileiro. Macunaíma é um personagem que se transforma a cada instante, assumindo as feições das diferentes etnias que deram origem ao povo brasileiro. Pessoal, se você tiver a oportunidade, eu não sei se no YouTube tem, depois eu vou olhar, mas existe um filme muito legal do Macunaíma e é muito interessante você ver o Macunaíma, ele trocando de cor, sendo índio, sendo negro, sendo branco. Isso acontece com muita maestria. O Mário de Andrade, ele apresenta de forma maravilhosa. No fundo, olha o trecho. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo de Urarioquera, que a Índia Tapuyamas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, ele exclamava: "Ai, que preguiça!" Se você assistir o filme, você vai ver tudo que é engraçado. Eu sugiro que leia o livro, tá bom? Livro incrível do Macunaíma. Ao apresentar a trajetória, a mitologia indígena se funde com a piada. O Mário de Andrade ele tenta resgatar essa mitologia indígena. A brincadeira e a malandragem nacional, que definirão o protagonista como herói sem nenhum caráter. Espaço e tempo são arbitrários porque estão diretamente relacionados às aventuras do herói, muitas vezes definidas por elementos fantásticos, que surgem de modo inesperado. Realmente ele trabalha com essa questão do irreal, do fantástico, do inimaginável. É muito interessante. Síntese das reflexões de Mário de Andrade sobre o Brasil, resultado de anos de pesquisa histórica, etnográfica, musical, Macunaíma pode ser visto, como sugeriu o próprio autor, como uma alegoria dos destinos do país, que escolheu caminhos europeus em lugar de explorar as possibilidades de construir uma grande civilização tropical. Na obra de Mário de Andrade, também merecem destaque os contos que escreveu, reunindo 3 publicações. Primeiro Andar, Belas Artes, os contos e Contos Novos.